Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a influência da temperatura na velocidade de uma reação química. Iremos conhecer a equação de Arrhenius e também aprender como interpretá-la, além de fazer a definição de energia de ativação e sua determinação experimental. Como nós vimos em uma videoaula anterior, a temperatura influencia a velocidade da reação. Então, nesse sistema que nós observamos em um outro momento, uma temperatura ocorre a 25 graus com uma velocidade razoável, mas quando nós elevamos a temperatura para 75 graus, a velocidade da reação é muito mais alta. Nós podemos observar graficamente aqui um cenário que retrata bem quais são as variações energéticas envolvidas na velocidade de uma reação. Primeiro, nós podemos considerar que se uma reação parte dos reagentes que apresentam um determinado patamar energético e a reação ao se processar gera produtos que vão apresentar energia total mais baixa, o que vai determinar a velocidade da reação é justamente essa barreira energética que existe aqui, que portanto deve ser suplantada pelos reagentes para que a reação possa de fato prosseguir. E essa barreira energética aqui é justamente o que recebe o nome de energia de ativação. Nós podemos ter uma ideia de como funciona, qual a lógica envolvida por trás da energia de ativação. Vamos observar aqui um gráfico em que a gente consegue apresentar a energia cinética de um conjunto, por exemplo, de reagentes, e o que a gente vai perceber é o seguinte: a uma dada temperatura, aqui representada por T1, as partículas dos reagentes, por exemplo, não vão apresentar todas a mesma energia, vai haver uma distribuição de energia. Reparem que a gente tem um máximo aqui, mas à medida que a quantidade de partículas diminui, a energia cinética aqui aumenta. Então, quer dizer, a maior parte das partículas aqui vai ter uma energia cinética centrada nesse máximo. Se nós promovermos um aumento de temperatura, por exemplo, uma temperatura maior, uma elevação de temperatura, aqui nesse gráfico apresentado agora pela linha vermelha, nós vamos observar que em uma temperatura mais alta, há um deslocamento, ou seja, há um aumento do número de partículas que apresentam energia cinética mais elevada. Nós podemos estabelecer que apenas uma determinada quantidade das partículas dentro desse cenário aqui apresentam uma energia mínima suficiente para que a reação se processe, e essa energia mínima é a energia de ativação. No gráfico, nós podemos identificar essa área aqui embaixo da linha verde como a quantidade de partículas que apresentam essa energia mínima. Quando nós promovemos o aumento da temperatura, reparem, aqui nessa área agora em vermelho, vai aumentar o número de partículas que apresentam pelo menos a energia cinética igual à energia cinética, e portanto nós conseguiríamos explicar o porquê da velocidade ser mais alta, porque você tem uma quantidade maior de partículas naquela condição que atendem àqueles requisitos de ter a energia mínima para que a reação prossiga. Há também uma outra forma de observar a influência da energia de ativação, sem necessariamente envolver a temperatura. Por exemplo, dado um sistema em que há uma determinada energia de ativação, e que, portanto, nós conseguimos identificar a quantidade de partículas que, quando eu me refiro a partículas, estou querendo falar da quantidade de reagentes que apresentam a energia cinética mínima igual à energia de ativação. Se nós conseguirmos modificar essa energia de ativação, e nós podemos fazer isso, por exemplo, mediante a adição de um catalisador, como nós vamos ver mais detalhadamente nas próximas videoaulas, nós iremos promover um aumento da quantidade de partículas que teriam agora essa energia mínima e, portanto, que podem favorecer o prosseguimento da reação. Foi o químico sueco Svante Arrhenius que primeiro conseguiu estabelecer relações quantitativas entre a temperatura e a velocidade de uma reação. Essa abordagem é expressa por meio da equação de Arrhenius. Nessa equação aqui, nós temos que K, que é a constante de velocidade, é igual a A, que é conhecido como fator de frequência, ou fator pré-exponencial, vezes E elevado a menos EA, que é a energia de ativação, dividido por RT, em que R é a constante universal dos gases, que nesse caso nós vamos utilizar a sua forma 8,314 Joule por mol por Kelvin, e T é a temperatura expressa em termos absolutos, ou seja, em Kelvin. Nessa equação nós podemos perceber algumas informações importantes, por exemplo, a constante de velocidade, portanto a velocidade da reação, é diretamente proporcional a A. Esse fator, o fator de frequência, está relacionado com aquilo que a gente viu há pouco, ou seja, com a frequência das colisões efetivas dentre as espécies que participam de uma reação, que
resultam na formação de produto. Então, quanto maior for essa frequência efetiva entre as partículas, maior vai ser a velocidade da reação. Uma outra relação que nós observamos é entre a constante velocidade e a energia de ativação. O fato desse sinal negativo aqui, da energia de ativação que está na forma do exponencial, indica que quanto maior for a energia de ativação, menor vai ser o valor de K, ou seja, menor vai ser a velocidade. Como nós vimos em relação à barreira energética, a energia de ativação como barreira energética, quanto maior essa barreira, mais difícil da reação se processar e, portanto, mais lenta é a reação. Já o contrário, no caso de uma energia de ativação mais baixa, implica uma velocidade mais alta, que aqui vai ser representada por meio de K mais elevado. Além disso, nós observamos também a relação entre a constante e o inverso da temperatura. Em outras palavras, significa dizer que quando se aumenta a temperatura, nessa equação aqui a gente consegue identificar o quanto a velocidade aumenta. Bem, mas uma forma interessante de representarmos essa equação é por meio da sua forma linearizada, ou seja, se nós aplicarmos logaritmo neperiano aqui nessa equação, nós vamos chegar a essa forma, onde nós vamos encontrar uma equação de primeiro grau, a equação de uma reta. Nós podemos identificar esses parâmetros como a ln de k sendo equivalente a y, uma equação de primeiro grau, em que y é igual a mx mais b, em que m é o coeficiente angular, a inclinação da reta, e b seria o coeficiente linear. Então, logaritmo de k seria o nosso y, e o inverso da temperatura seria o x. De modo que a inclinação da reta vai ser dada aqui pela energia de ativação sobre R, e o coeficiente angular vai ser ln de A. Reparem que ao expressarmos a equação de Arrhenius por meio dessa forma linear, se nós dispusermos do valor de K em diferentes temperaturas, e portanto nós podemos traçar um gráfico de ln de K em função do inverso da temperatura, nós esperamos obter uma relação linear, e o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, vai ser a razão energia de ativação sobre R. E é, portanto, dessa forma que se determina experimentalmente a energia de ativação. Um gráfico teria essa natureza, seria expresso dessa forma, ln de K em função do inverso de T. A reta deve apresentar aqui de forma a ter uma inclinação negativa, e uma vez encontrando o coeficiente angular dessa reta, que é dado pela tangente desse ângulo, nós temos como determinar a energia de ativação. Vejam aqui nesse exemplo que é fácil calcular a inclinação da reta. A tangente desse ângulo aqui é dado pelo cateto oposto, que no caso aqui vai ser o ΔY, dividido pelo cateto adjacente, que é a ΔX. E como a gente vai ver, eu posso escolher qualquer intervalo aqui onde seja fácil realizar a leitura dessa variação de x, ou seja, do inverso da temperatura, em Kelvin, lembrem-se disso, e a variação de ln de K. Com isso, nós temos como encontrar, ou como determinar experimentalmente, a energia de ativação. Neste exercício é dito que as constantes de velocidade para a reação de decomposição do acetaldeído, cuja equação é mostrada aqui em vermelho, foram medidas em 5 temperaturas. Os resultados são apresentados nessa tabela e nos é pedido para determinar a energia de ativação e representá-la em kJ e apresentá-la em kJ por mol. Bem, então aqui nós temos na tabela as informações referentes aos experimentos realizados. Reparem que foram feitas as medições do valor de K para cada uma dessas temperaturas. Como nós sabemos que para determinar a energia de ativação nós vamos precisar usar a equação de Arrhenius, mais especificamente a sua forma linearizada, nós vamos precisar ter em mãos o valor dessa temperatura aqui, ou do inverso dessa temperatura, que tem que ser expressa em Kelvin, e o valor logaritmo neperiano de K, da constante de velocidade. Então vamos começar fazendo a conversão de temperatura. Para fazer isso, o cálculo é bem simples. Nós sabemos que se nós dispomos da temperatura em graus Celsius e precisamos converter para Kelvin, basta a gente somar esse valor 273. Então, nós teremos aqui nessa coluna o valor da temperatura. Vou repetir aqui os valores de K. E agora nós podemos calcular as informações que nós iremos utilizar para a preparação do gráfico, que é o inverso da temperatura, que seria o nosso x, e o ln de K. Então, o inverso da temperatura, se nós dividirmos 1 por esses valores aqui, nós vamos encontrar esses valores aqui de 1 sobre T. Se aplicarmos o ln de K, nos valores de K, nós vamos encontrar esses valores aqui.
Então, considerando a forma linearizada da equação de Arrhenius, nós temos aqui os valores de y, ln de k, e os valores de x, 1 sobre t. Portanto, o gráfico que nós precisamos representar vai levar em conta esses 5 pontos aqui, esse conjunto de pontos aqui. Ao dispormos no gráfico, nós vamos observar que os pontos de fato apresentam um comportamento linear, porém nós precisamos encontrar aqui uma reta que melhor representa esse conjunto de pontos. Nós podemos fazer, por exemplo, se estivermos utilizando o papel, preparando o gráfico em uma folha, nós podemos colocar uma régua e tentar dispô-la de tal forma que ela fique o mais próximo possível de todos os pontos. É óbvio que isso não significa que a reta deve passar por todos os pontos, depende da precisão do experimento realizado, da própria natureza da reação. Mas se nós fizermos isso aqui no gráfico, nós vamos observar que a reta teria esse comportamento, aqui uma regressão, vejam que a reta não passa por todos os pontos, mas ela acompanha o comportamento de uma maneira geral. E o que nós precisamos fazer agora para encontrar a energia de ativação é determinar a inclinação dessa reta. Então, nós vamos fazer isso escolhendo aqui um intervalo, qualquer aqui dessa função, dessa reta, e eu vou escolher aqui, por exemplo, 0,00125 no eixo x. Quando eu venho aqui na reta, eu vou encontrar o valor correspondente a ln de k de menos 1,3. Vou pegar aqui um outro valor em 0,00140. No gráfico, eu encontro o valor de ln de k, e portanto aqui eu tenho a variação de y e variação de x, ou seja, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente dessa hipotenusa aqui, o que me dá a tangente, que me permite calcular a tangente desse ângulo aqui. E ao observarmos aqui a equação da reta, nós vemos que EA sobre R vai ser dado pela razão desses catetos aqui. Então, colocando no gráfico, nós vamos ter que menos EA sobre R igual a tangente θ. Logo, a tangente θ vai ser dada pela razão dessas diferenças aqui, diferença de y, diferença de x, reparem aqui como nós determinamos no gráfico, e nós vamos encontrar esse valor, menos 17.333. Então, com isso aqui, eu posso cancelar os valores negativos, aplico o valor de R, e, portanto, eu tenho como determinar a energia de ativação simplesmente multiplicando esse valor por R. Como nós sabemos, R é dado por 8,314 Joule por mol por Kelvin. As unidades aqui se cancelam, de modo que nós vamos ter como resultado cerca de 144.000 joules por mol. Como o problema pede que nós expressemos esse resultado em kilojoules por mol, nós vamos dividir por 1000 e temos que a energia de ativação para essa reação específica é 144 kilojoules por mol. Nós também podemos utilizar a equação de Arrhenius para prever o valor de uma constante velocidade em uma temperatura a partir do conhecimento do seu valor em outra temperatura. Vejam, nós podemos representar essa equação para uma dada temperatura levando em conta um dado valor de constante de velocidade para a temperatura. Uma temperatura mais alta nós podemos representar aqui por um T2, que vai corresponder a uma constante de velocidade 2. Então nós podemos representar, uma maneira pela qual nós podemos juntar essas duas equações é representá-las por meio da subtração uma da outra. Então ln de K2 menos ln de K1 seria igual essa parte da equação menos essa parte da equação. E aqui nós percebemos facilmente que ln de A menos ln de A dá zero, então cancelamos esses dois. E temos aqui E sobre R como um fator que pode ser colocado em evidência. Então, vamos representar essa diferença aqui como sendo ln da razão das duas constantes. Colocamos aqui a energia de ativação sobre R, reparem no sinal negativo, e multiplicado pelo inverso de T2 menos o inverso de T1. Observem que é comum encontrar em muitos livros de texto essa equação sendo expressa sem esse sinal negativo, o que, claro, significa dizer que esses termos aqui também estão invertidos, né? Você teria 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 quando o sinal negativo não estivesse. Isso é só para chamar atenção, para ter cuidado com esse sinal e não correr em nenhum risco. Neste exercício é dito que a constante velocidade de uma reação de primeira ordem é 3,46 vezes 10 a menos 2, segundo a menos 1, a 298 Kelvin. Então, nos é pedido para determinar a constante de velocidade a 350 Kelvin, considerando que a energia de ativação dessa reação é 50,2 kJ por mol.
Vamos utilizar a equação de Arrhenius, de modo que nós possamos trabalhar com duas temperaturas e, portanto, duas constantes de velocidade respectivas dessa temperatura correlada. E como nós desejamos aqui determinar o valor de K2, nós podemos representar essa equação pela a diferença dos valores de Ln, ou seja, Ln de K2 menos Ln de K1. Ao substituirmos esses valores, K2 é o que nós desejamos encontrar, K1 é dado aqui no enunciado da questão, 3,46 vezes 10 a menos 2, e o valor da energia de ativação, vejam, tem que ser convertido de kJ/mol para joule por mol. Como um kJ equivale a 1000 joules, nós multiplicamos esse valor por 1000 e temos 50.200 joules por mol. Quando nós colocamos a constante universal dos gases, nós vamos observar facilmente que joule por mol é prontamente cancelado, assim como Kelvin a menos 1 e Kelvin aqui são cancelados, né? Que eu tenho o inverso de Kelvin, então dá Kelvin a menos 1, portanto cancela com ele. Ao fazermos esses cálculos aqui, nós vamos encontrar que Ln de K2 é igual a menos 3,36, que é igual a 3,01. Essa diferença aqui nos mostra que Ln de K é igual a 3,01 menos 3,36. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de muitas vezes os estudantes se complicarem na hora de efetuar esse cálculo. Se você tem uma equação na forma de logaritmo e você quer encontrar o valor da variável que está atrelada a ele, o mais conveniente é você aplicar o exponencial nessa equação, o e. Então, aplicando o exponencial de ambos os lados, nós cancelamos o ln aqui desse lado e temos o exponencial do outro lado. Portanto, o valor de k vai ser dado simplesmente por e elevado a menos 0,35, que nos dá 0,70, segundo a menos 1. Já que a unidade foi dada aqui no enunciado, nós mantemos ela aqui, de tal forma que conseguimos determinar sem muito problema a constante de velocidade, conhecendo ela em uma outra temperatura.